vamos conversar sobre cenário político atual em cima do livro lançado pela Cotter Editorial, que chama Cara do Bolsonarismo, livro escrito pelo Rocenildo Santos, que é professor, pesquisador do Instituto Federal de Goiás, Campus Águas Lindas de Goiás. Ele é doutor pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Rocenildo, um prazer te receber. Tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer também estar aqui pelo convite. E boa tarde a todos os que nos acompanham. Um prazer te receber por aqui. E daí quero começar te questionando sobre o título do livro mesmo, né? A cara do bolsonarismo. E você diz que busca realmente assim, entender qual é essa cara. Eu queria que você contasse para a gente, então, qual é a cara do bolsonarismo hoje? Porque, aliás, a gente já conversou com alguns pesquisadores aqui que dizem que hoje o bolsonarismo sobreviveria, inclusive, sem a figura de Bolsonaro, né? E que isso também é perigoso para a gente enquanto sociedade. Então, qual é a cara do bolsonarismo hoje? Conta para a gente. Bom, então, segundo as nossas pesquisas, porque o livro ele é resultado de 9 artigos que eu já publiquei, né, em revistas nacionais e internacionais. Então, segundo os dados que eu coletei, que eu passei vários anos coletando, né, a gente não pode dizer que o bolsonarismo tem uma cara, né? O título está no singular, a cara do bolsonarismo, mas na verdade o bolsonarismo ele é uma hidra, né? Ou um Cerberus, vamos dizer assim, porque ele é um ser mitológico que tem várias cabeças, várias características, né? E justamente o livro ele vai abordar cabeça por cabeça, vamos dizer assim. Então, se você me perguntar, eu vou te dizer quais são esse tipo de cabeça que o bolsonarismo, esse movimento, que no meu ponto de vista já não é mais um movimento político, mas vamos dizer assim, um projeto de sociedade, né? Não é exatamente uma luta política por causas, por isso, por aquilo, mas é um projeto de sociedade que se aproxima, inclusive, do talibanato, né? Lá do pessoal do Afeganistão, nesse sentido. Eu estava acompanhando agora há pouco a entrevista sua com o Horta, eu vi ele muito otimista, né? Eu já não sou tão assim. Eu acho que o bolsonarismo não deve ser subestimado, porque, como eu disse, ele tem várias cabeças, eles têm várias cartas na manga, né? Quem imaginaria que o Bolsonaro ganharia em 2018? Ninguém, né? Todo mundo ria, né? Achava as frases dele super bobas, etc, etc. E todo mundo subestimou. Olha o que ele deu, né? Então eu, ao contrário do Horta, né, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa dele, obviamente ele é um analista incrível, eu não subestimaria. O que você acha que pode acontecer em relação ao bolsonarismo hoje? Porque o que a gente tem nas pesquisas de fato, né, é Bolsonaro ali num segundo lugar, com uma diferença grande, inclusive as pesquisas têm mostrado, em relação a Lula. Como eu conversava agora com Horta, né, a semana passada teve essa pesquisa que mostrou essa diferença diminuindo, né? Como que o bolsonarismo pode agir para auxiliar Bolsonaro, de fato, a vencer, de repente, essas eleições ou a diminuir essa diferença em relação ao primeiro candidato Lula? Você tem uma avaliação sobre isso? Sim. Então, e respondendo também o que você perguntou antes, né, sobre a questão de se o bolsonarismo ele continua sobrevivendo sem o Bolsonaro. Sim, né? Porque, por exemplo, antes do Bolsonaro surgir como figura, né, antes dos bolsonaristas agarrarem a figura do Bolsonaro, a gente tinha o MBL, né, a gente tinha outros grupos anteriores que deram voz ao Bolsonaro, que deram espaço para o Bolsonaro, né, etc, etc. E Thalita, olha só, muita gente subestima o poder das fake news. Eu vejo os analistas aí, que também eu respeito bastante, acompanho a TVT, acompanho o 247, acompanho o Fórum, DCM, etc, etc. E eu vejo as pessoas muito, vamos dizer assim, complacentes e embelezando muito o bolsonarismo. As pessoas subestimam a capacidade que eles têm das pessoas acreditarem em fake news. As pessoas acreditam em fake news, né? A gente não pode esquecer disso. Muita gente fala assim, olha, as pessoas vão votar nessa eleição por causa do bolso. As pessoas... Eu não vou muito por aí. Eu acredito que nós temos uma sociedade que é muito supersticiosa. O Brasil é muito supersticioso, tá ali, né? E principalmente assim pela questão da religião, né, que as pessoas também são muito propensas a acreditar em qualquer coisa, tá? Então eu acho que as fake news
tem um papel importante nessa subida do Bolsonaro, que foi flagrada, né, pela pesquisa da semana passada, né? A pesquisa, claro, elas mostram um momento ali, uma tendência e tal, mas a gente não pode subestimar que as fake news, as pessoas têm tendência de acreditar mesmo nessas coisas. Eu acompanho as redes sociais, continuo, eu inclusive penso em fazer a cara do bolsonarismo número 2, né? Porque eu tenho material suficiente para isso e eu acompanho, Thalita. E são pessoas de todos os níveis de escolaridade, elas acreditam e compartilham o fake news das mais estapafúrdias afirmações. Sim. Entende? Hoje, então, aliás, exemplo, né, Rosemildo? Hoje tem essa fake news grande rodando, inclusive tem sido destaque em alguns portais, que é a de que Lula vai fechar igrejas evangélicas, né? Inclusive, parece que há alguma ação por parte da oposição de acionar o TSE para que o TSE haja em cima dessa fake news que está rodando. E assim, por mais esdrúxula que nos pareça, o que você coloca é que o bolsonarismo acredita em fake news como essa. E daí a importância da ação contundente, talvez, de um órgão, de uma instituição como o Tribunal Superior Eleitoral. Sim, é importante. Bom, é interessante porque o tribunal já se pronunciou outras vezes, dizendo, por exemplo, a eleição de 2022 não vai ser assim como a de 18. Né? A de 18 a gente tolerou muita coisa, a de 18 a gente mandou notificação e dizendo e tal, mas eu não vi nenhuma mudança. Né? Seria importante, mas eles não estão fazendo, pelo menos até agora, não demonstraram nenhum. Por exemplo, recentemente, acho que a Damares, né, afirmou que o presidente Lula compartilhava cartilhas ensinando as pessoas a usar crack, não sei o quê, e ficou lá, e se eu não me engano, está lá até hoje. Entende? Então, tipo assim, os órgãos que deveriam fazer alguma coisa não estão fazendo. Inclusive, o próprio partido que é atacado, eu não vejo também ele se mobilizando muito para proibir, para coibir esse tipo de coisa, né? E eu acho que as pessoas estão deixando como em 2018. E outra coisa também que eu acho que deveria acontecer é que as plataformas, né, que acompanham esse tipo de coisa, elas deveriam também tomar algum tipo de providência e elas não tomam. Né? Então, por enquanto, eu não estou vendo nenhum tipo de atitude tomada, nem pelas pessoas atacadas, o partido, o PT, o Lula, né, Gleisi Hoffmann, e nem também as plataformas tomando providência nesse sentido. Para mim está igual a 2018. Acho que é a Manuela Dávila que disse, né, que a eleição de 2022 seria a continuação da de 18, e é o que está acontecendo. Rosemildo, inclusive, você chega a chamar o bolsonarismo de uma seita, né? Por conta dessa vinculação com a religião, inclusive, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre, de fato, ser uma seita. Você chega a usar até o termo de terrorista também, né? E o porquê disso? Explica pra gente. Como eu falei antes, o bolsonarismo ele não deve ser subestimado, né? Nem deve ser embelezado. O bolsonarismo, inclusive quem for adquirir o livro vai perceber que eu descrevo o bolsonarismo a partir das palavras deles mesmos, né? De prints, acompanhando grupos, acompanhando páginas do Facebook, de redes sociais em geral. Né? Então o bolsonarismo ele não é um movimento bonito, né? Ele não é um movimento nesse sentido. Então, eu utilizo a palavra seita para descrever o bolsonarismo porque não tem condições de, hoje em dia, uma pessoa estar normalizando o Bolsonaro pelas coisas que ele já falou, pelas coisas que já estão provadas, pelas coisas, por exemplo, na pandemia, uma pessoa que demonstra características, né, sintomas de sociopatia mesmo, porque é uma pessoa que, no meio de 4 mil pessoas quase morrendo por dia, e a pessoa vai lá e imita uma pessoa vítima de Covid com falta de ar ali nos últimos momentos, né? Debocha, não utiliza máscara, incentivou a aglomeração, fez marcha, fez motociata, né? Então isso foi normalizado e as pessoas esquecem rapidamente, entende? Então, esse movimento que é liderado pelo Bolsonaro, né, que ganhou o corpo, que a gente está chamando de bolsonarismo, não é um movimento bonito. Aí eu me lembro daquela seita do Jim Jones, em que ele era um líder religioso, entre aspas, né, e aí fez com que as pessoas se suicidassem
porque fez com que elas acreditassem que tinha, sei lá, um cometa que ia passar e que ia levar aquelas almas, e as pessoas se suicidaram em massa, né? Então, para você hoje em dia continuar dando apoio ao Bolsonaro nesse sentido, para mim se caracteriza muito por isso, porque tudo que o Bolsonaro fala, é muito fácil a gente coletar falas de bolsonaristas repetindo as mesmas coisas que o Bolsonaro fala nas redes sociais, nas lives, em entrevistas, né? Por exemplo, aquele cara que saiu lá do canto dele para ir matar um petista, porque o cara estava tendo uma festa de aniversário com o tema do Lula, com o tema do PT, o cara saiu de lá com a família dele dentro do carro para ir matar o outro. E ele falou o quê? Aqui é Bolsonaro. Você sabe o que é uma pessoa que é aqueles terroristas clássicos, né? O que eles falam antes de, por exemplo, explodir uma bomba para matar alguém, porque eles acham que o outro é uma ameaça? Eles falam em nome de Alá, Alá é grande, né? Que é parecido com esse comportamento bolsonarista, de dizer aqui é Bolsonaro ir lá matar o cara porque o tema é petista. Isso é terrorismo. A Sarah Winter, que foi com 300, que era 30 na verdade, né, lá para a porta do STF para fechar o STF. Isso é terrorismo. O Daniel Silveira, o que é? Que fica ameaçando, dizendo que vai pegar ministro e matar sua família, e torturar e não sei o quê. Isso é terrorismo, gente. Isso não pode ser normalizado. As pessoas não podem esquecer que essas coisas estão acontecendo. E só para citar alguns exemplos, né? No livro eu falo outros. Você fala, inclusive, sobre como o bolsonarismo tem uma visão de sociedade, né? Qual é essa visão de sociedade do bolsonarismo? Porque já a gente não consegue dar uma cara para o bolsonarismo, né? Então, a gente não dá para classificá-lo só como o homem de faixa etária mediana, rico. Não dá para a gente traçar esse perfil do bolsonarismo. Mas a gente consegue entender qual é a visão de sociedade que o bolsonarista tem, esse movimento tem? Sim. Então, esse projeto de sociedade, ele é um projeto em que o outro não existe. É porque, assim, eu já passei, 20 anos da minha vida dentro de igreja, eu sei, eu já preguei, né? Eu conheço bastante as escrituras e eu tenho propriedade que eu estou falando também nesse sentido, além da minha formação acadêmica, né? Então, qual é o projeto de sociedade do cristianismo em si, né, das religiões, e principalmente as mais fundamentalistas? E a escritura diz assim, um só rebanho e um só pastor. Então, eles têm esse projeto de sociedade em que eles pensam que um dia vai chegar numa utopia em que todo mundo da sociedade vai acreditar no cristianismo, vai acreditar num só Deus, né, no Messias, vindo, etc, etc. E vai todo mundo viver em paz, tranquilidade e tal. Isso é uma utopia, e na prática isso é inatingível. É por isso que nós, né, que a gente que trabalha com a ciência, a gente já sabe que a sociedade é uma sociedade plural, uma sociedade que tende, você tem que ser tolerante com o outro, porque o outro não vai deixar de existir. Só que o bolsonarismo ele tem um projeto de sociedade que não é assim. Eles querem impor de toda forma, custe o que custar, né, inclusive com baixas, inclusive com violência, inclusive com morte e extermínio, o tipo de sociedade que eles pensam em almejar, que é essa de que vai todo mundo ter ali a sua família tranquilinho, né, adorando uma entidade divina e tal. Então, para que eles possam chegar nesse ponto, eles chegam inclusive a ser violentos, né? Eles exterminam o outro, literalmente, né, porque o outro é uma ameaça, e eles leem o outro, Thalita, como literalmente, não por metáfora, não é metáfora nada, o outro, né, nós, do campo progressista, nós somos literalmente o demônio, literalmente, sem figura de linguagem. Então, quando eles estão nos ameaçando, nos evitando, né, eles pensam que eles estão num projeto divino, entende? Então, isso tem que ser entendido pela sociedade. Então, esse é o projeto deles, só que nunca vai dar certo. A gente percebe isso lá pelos grupos extremistas lá do Oriente Médio, né, por exemplo, o Talibã, que inclusive eu comparo eles com o bolsonarismo com o Talibã, que é justamente aquilo lá. Você, grupos armados, para impor sua religião, para impor sua crença, o outro é ameaça, o outro tem que ser literalmente exterminado, porque ele é o motivo da desgraça, ele é o motivo dos castigos, né? Ele é o motivo de que
a entidade divina está derramando sobre a sociedade castigos e pragas, então o outro sendo exterminado, logo nós vamos ser abençoados, nós vamos progredir, e esse é o mesmo pensamento nazista, né? Também, entende? Então, só para a gente perceber que o tipo de sociedade que eles almejam é esse, né? No limite desse comparativo que você faz entre bolsonarismo e o Talibã, você acredita que a gente possa chegar a uma situação de guerra civil aqui no país? Sim, sim, acredito. Porque eles estão decididos, né? E a gente vê isso muito em fake news. Olha só, tem vários casos de pessoas, o policial lá na Bahia, né? Tem dois casos que eu cito no livro, inclusive. Um lá da Bahia, que ele começou a ser atordoado, dizendo sobre que o comunismo, a família, a mulher e feminismo, e ditadura gay. E recentemente teve até outro policial também, né? Que Sim. chegou umas pessoas lá e estava falando, gente, cuidado com o comunismo, e olha, eu não estou falando de candidato, eu estou falando de fulano, Sim. fulano, fulano, né? Eles vão tomar a casa de vocês, não sei o que, não sei o que. Então, esse pessoal, ele põe medo para as pessoas, né? Porque o objetivo deles é justamente fantasiar a realidade, né? Para dizer que existe um inimigo que está à espreita, que está dominando tudo, né? E fazer com que as pessoas acreditem nessas coisas e demonizar o outro, né? Fazer com que o outro seja não bem-vindo na sociedade. Né? Então, o bolsonarismo ele vai se ladear por esse caminho, né? De fazer com que as pessoas sejam atordoadas o tempo todo com informação, em inglês a gente chama de misinformation, que é a desinformação, né? Das pessoas. Então, as pessoas fogem da realidade para que elas possam ir por uma realidade paralela, alternativa, né? Que a gente chama de realismo mágico dentro da literatura. E nesse sentido é isso, as pessoas chegariam a um limite de pegar em armas para defender essa figura que é Bolsonaro em nome desse projeto de sociedade que é o bolsonarismo. Sim, porque ultimamente você percebe pelo número de pessoas que têm tido acesso a armas, como nem nos últimos 10 Sim. anos, que claro foi quando a política foi implantada de desarmamento, teve, né? Então a gente tem clube de tiro, nós temos um monte, só na última semana a gente tem pelo menos 5 exemplos de pessoas que são CACs, né? Que são pessoas que bolsonaristas, inclusive, a gente consulta o perfil, são pessoas bolsonaristas, né? Essas pessoas que tiram foto com arma o tempo todo, que apoiam o bolsonarismo, que dizem que o comunismo está aí, não sei o que, não sei o que. Essas pessoas, elas estão determinadas a pegar em armas porque elas acham que o inimigo está ali. Né? E esse fato de que as pessoas têm acesso a armas e estão sendo levadas para um pensamento extremista, né? Elas acham que, pegando em armas para defender o bolsonarismo e o projeto Bolsonaro, elas acham que elas estão defendendo a família, elas acham que estão defendendo a divindade que elas adoram, né? E acham que está exterminando o outro, que o outro é esse ser ameaçador demoníaco. Né? Então, eles são capazes mesmo, como eu disse, a gente não pode subestimar essa gente. A gente já estudou história, a gente sabe como essas coisas terminam, né? Eles que não estudaram, eu acho que não estudaram. Então eles tendem a repetir a história. A gente já sabe como essas coisas terminam. É por isso que a gente fica aqui todo tempo alertando as pessoas de que, olha, cuidado com esse tipo de comportamento, cuidado com esse tipo de discurso, que a gente já sabe como isso termina. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem somente 3 vezes na história. Aconteceram várias vezes. Então a gente não pode subestimar. E na sua avaliação, como fazer o enfrentamento? Porque a gente falou, né, sobre a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, que talvez assim colocasse, ser importante colocar esse limite no que tem sido a disseminação de fake news. Ao mesmo tempo, uma vez que a fake news é lançada e o bolsonarismo não tem respeito às instituições, passa uma ação por parte da instituição, passa a não ter crédito. Então, assim, qual é a forma mais eficaz de com o bolsonarismo e ação? Uma vez o projeto progressista sendo eleito para a governança do país, eu acho que nós não, né? Quem ganhar, porque quem sou eu, né?
precisa fazer sentar, primeira coisa que fazer, sentar e fazer uma reforma profunda em todas as instituições do Estado brasileiro. Primeiro, porque elas são muito atrasadas, né? A forma como as pessoas passam em concurso, a formação delas, a forma como elas se mantêm lá dentro, essa questão por exemplo, família de desembargador, é sempre gente da mesma família. Se você fizer a genealogia dessa gente, é todas as mesmas pessoas. E o coitado que formou lá pelo ProUni ou alguma coisa assim, às vezes não consegue nem passar na OAB, né? Entende? Então, eu acho que as nossas instituições, elas precisam de uma reciclagem profunda, né? Desde nós da educação, eu trabalho na instituição federal, e nas instituições federais estão cheias de bolsonaristas, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma desbolsonarização das instituições, né? E isso se dá por meio de educação, não tem outra, mas tem que ser uma educação pensada para o futuro, né? O curso de formação, por exemplo, na minha instituição, nós temos pessoas que são formadas somente na parte técnica, e essas pessoas têm tendência muito a ser bolsonaristas. E as pessoas que têm mais formação em humanas, né, que compreende o outro, que compreende que a sociedade é plural, etc., etc., já não tem essa tendência de agarrar, sem pensar assim duramente, esses projetos totalitários, autoritários, né? Então, eu acho que as pessoas precisam de formação mesmo, né? Eu acho que tem muita gente que se formou porque o outro fez o trabalho por elas, e eu que trabalho na educação, eu sei que funciona dessa forma, né? Essas instituições militares, olha, eu não sou tão otimista como eu falei agora há pouco, como Horta, né? Embora eu admire muito, mas eu acho que, por exemplo, a instituição militar, para mim, tinha que fechar. É isso. Então, tem uns que precisam ser fechadas porque não servem para nada, são caras inúteis, né? Para mim é isso. E outras precisam de uma profunda reforma. É isso. Só para a gente finalizar, na semana passada, Rosemildo, até rolou uma notícia não, na verdade, uma especulação, né, que teria partido da campanha de Bolsonaro, de que eles acreditariam que vencendo Lula, eles poderiam vencer qualquer um. E daí, de fato, o bolsonarismo se consolidaria ali no poder, né, de tal forma que seria muito difícil retirá-lo. O bolsonarismo precisa dessa figura de Bolsonaro ou, de repente, pode surgir uma nova liderança que ocuparia e daria seguimento ao que é esse projeto de sociedade do bolsonarismo? O Bolsonaro ele é dispensável, né? Porque você percebe que o Bolsonaro ele tem um vocabulário de meia dúzia de palavras, né? Ele não consegue formular uma frase inteira que tenha sentido, ele não consegue falar além do que, por exemplo, o socialismo, se não fosse os militares, socialismo, ele não consegue, né? Então o Bolsonaro ele é altamente dispensável, ele não tem condições de administrar nada, ele só está ocupando o lugar, né? Porque para o pessoal que apoia o Bolsonaro, é melhor que o Bolsonaro esteja lá, mesmo ele sendo essa figura das cavernas que ele é muito melhor o Bolsonaro estar lá ocupando a cadeira do que, por exemplo, um comunista, um socialista, uma pessoa que apoia a Venezuela, Cuba e as ditaduras da África, não sei o que, você vê toda essa chorrada, como a gente diz em espanhol, que esse pessoal produz, né? Então o Bolsonaro ele é dispensável. Saindo um Bolsonaro, entra outro tal qual ou pior que ele, porque a gente sempre acha assim, né, gente? A gente pensa que a gente chegou no fundo do poço, que essa gente não tem mais o que inventar, e no outro dia sai uma coisa tão pior quanto a do dia anterior. Né? Então, essa gente tem uma capacidade de reciclagem muito grande. E o bolsonarismo não é de agora, ele tinha outros nomes do passado, fascismo, o bolsonarismo é um movimento fascista, né? No termo clássico mesmo da palavra. Eu vejo o pessoal aí subestimando, embelezando, não é do clássico mesmo da palavra, tem nazista lá dentro, entende? Então, o bolsonarismo vai fabricar outro amanhã mesmo. Bolsonaro desaparece hoje, amanhã o outro vai aparecer. Pode ser o filho, não sei. Inclusive eles, em 2018, já colocavam assim, Bolsonaro, 2018, 2022, aí 2026 era o Flávio, 2032 já era a menina a Laura, entende? Então eles têm esse projeto mesmo. Se a gente não tomar cuidado, não sou tão otimista. Se a gente não tomar cuidado, é isso aí que você falou, pode acontecer mesmo.
Tá? Então a gente tem que ficar com o pé firme, tem que enfrentar e campanha, né? Porque o país não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. A minha instituição, por exemplo, só funciona por causa da caridade dos professores e dos funcionários, porque ela não tem condições, hoje ela não tem condições de dar aula, não. A minha instituição não tem. É isso, o Brasil não sobrevive a mais 4 anos de Não Bolsonaro. sobrevive. Bom, a gente segue acompanhando tudo de muito perto. Rosemildo, um prazer te receber por aqui, poder conversar com você. Aliás, pessoal, cotter.com.br, a cara do bolsonarismo, está disponível lá para vocês, tá bom? O site está aqui na tela, inclusive.